A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui mais um momento de meditação da Palavra de Deus, de uma reflexão, trazendo uma mensagem da Palavra do Senhor Jesus para nos alertar, para nos orientar em mais esta jornada, né? Nesse caminho que está cada dia mais difícil de trilhar. Ninguém pode negar isto, né? Que andar trilhando o caminho de Jesus em uma terra estranha é muito complicado. Num momento onde tudo é oferecido de maneira fácil, tudo é oferecido sempre dando um jeitinho. Então a gente traz essa reflexão da palavra de Deus e nós vamos falar sobre o caminho estreito e o caminho largo. A gente vai dar uma pincelada no significado desse texto, desta passagem que Jesus fala dos dois caminhos, a porta estreita, a porta larga, que são sempre relacionados, estão sempre ligados o caminho e a porta, o caminho largo e a porta larga, o caminho estreito e a porta estreita. A gente vai comentar um pouquinho e trazer para a sua reflexão, para a minha reflexão, um pouco dessa mensagem, para nos capacitar, para a gente continuar trilhando esse caminho, sem ficar olhando pelo caminho largo, para as pessoas que estão andando do outro lado, né? Quem está andando no caminho estreito não tem como fazer parceria com quem está no caminho largo. Quem está no largo não tem como andar em parceria com quem está no caminho estreito, porque uma coisa não condiz com a outra. Amém? Espero que você compreenda, entenda, né, o quanto é difícil para o cristão, para aqueles que estão em Cristo Jesus, a trilhar essa jornada, né? Por que o caminho vai ficando cada vez mais estreito e quando do outro lado vai ficando cada vez mais largo. Amém? Peço ao Senhor Jesus que nos capacite, nos ilumine no entendimento, na sabedoria da sua palavra, e que essa mensagem possa chegar aí onde você está, né? Aonde você está, e traga essa reflexão para hoje, para esse momento, ou quando e a hora que você estiver ouvindo, que muitas vezes, né, as pessoas vão ver dias depois, né, desse vídeo, outros vai ver à noite, outros pela manhã, enfim, independente do horário que você vai estar assistindo esse vídeo, que essa palavra possa falar ao teu coração, possa te dar uma orientação para permanecer firme, porque a luta do inimigo é impedir que você tome a decisão de andar neste caminho estreito. Ele mostra as dificuldades para te desanimar. Mas o nosso alvo não está aqui neste mundo. O nosso alvo está no porvir, na promessa que o Senhor Jesus fala, onde ele diz que o caminho estreito leva à vida eterna e o caminho largo leva à perdição. Eu escolhi a vida eterna, por isso eu sei que os obstáculos serão muitos. Já sou consciente disso. Sei que o inimigo vai fazer tudo que ele puder para poder impedir que eu trilhe esse caminho. Ele vai usar pessoas próximas, pessoas de longe. Ele vai usar toda a estratégia dele para impedir que eu permaneça nesse caminho. Mas em nome do Senhor Jesus, ele já foi derrotado no dia que Jesus me tirou do mundo, me tirou do caminho largo e trouxe para o caminho estreito. E aqui
nesse caminho nós sofremos, mas somos alegres, espiritualmente falando, porque sabemos que isso irá passar, que em breve nós vamos receber a coroa da vida, em breve nós vamos receber nossos galardão, em breve nós estaremos reinando com o Senhor Jesus na glória eterna. Amém? Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, que Deus possa te abençoar poderosamente, mas acima de tudo, que o Senhor venha dar força para você superar os obstáculos, as adversidades e vencer as tribulações que se levantar no seu caminho. Quando as coisas ficarem difíceis, que você não tiver mais força, que você já achar que não tem mais jeito, confia no Senhor Jesus. Ele enviará o socorro para você. Tem sido assim na minha vida. Às vezes está ali no limite das minhas forças. Quando eu menos espero, o Senhor Jesus chega usando alguém, usando uma pessoa, porque Jesus não vai vir pessoalmente ainda, mas Ele usa pessoas para fazer a sua obra nas nossas vidas. Não desanime em momento algum, fique firme. O Senhor nunca abandonará os seus filhos. Ele diz que ainda que uma mãe abandone os seus filhos, Ele porém jamais nos abandonaria. Então Ele põe já lá no topo, que a mãe se refere ao maior amor humano, né? Embora hoje não está muito assim não. Hoje tem umas mães aí fazendo umas lambanças aí que só a misericórdia de Deus, né? Mas a gente sabe que Jesus está se referindo à mãe que realmente ama os seus filhos, aquela que dá a vida pelos seus filhos. Assim Jesus se compara. Amém? Vamos ler o texto e meditar um pouquinho em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. 14. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Vamos repetir. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Meus irmãos, o que nós temos que entender como porta larga? Tá? Nós vamos entender que porta larga é tudo que o mundo oferece de facilitação. A gente não quer ter sacrifício, principalmente no nosso país. Tem até um ditado que diz que nós somos um país do jeitinho brasileiro. Eu diria que o jeitinho brasileiro é o caminho largo e a porta larga. Esse é o jeitinho brasileiro, que se dá jeito para tudo. Para tudo. Eles só não dão um jeito para a morte, mas o resto, e mesmo assim tem pesquisa tentando resolver isso. Pode ter certeza. Então, o caminho largo e a porta larga são as facilitações. E isso muitas vezes já está atingindo até as denominações das igrejas. Por quê? Porque as pessoas não querem mais carregar cruz. As pessoas lamentam as dificuldades, oram para Deus tirar as dificuldades.
Todo mundo anda em busca de uma vida confortável aqui na terra. E eu tenho uma triste notícia para dar. O cristão, o crente, o cristão verdadeiro, não terá vida fácil. A hora que ele pensar que ele está dando uma sossegada, a tribulação vem. Você sabe para que isso, meu irmão? Não é para te prejudicar nem me prejudicar. Isso é para não deixar a gente no comodismo, que nós temos uma tendência de ser que nem gato dentro de casa, né? A pessoa adota um gatinho, ele só quer o conforto. Sofazinho, né? Tá no colo, comendo ali, sossegadinho, né? Nós temos essa tendência de entrar num comodismo espiritual, que isso pode nos prejudicar. A gente vai ler na Bíblia do início, desde do Velho Testamento ao Novo, que aqueles que andaram com Jesus não teve vida fácil. Nem quando tinha poder, como Davi, Salomão, entre outros, tiveram grandes tribulações. Então esse evangelho da vida fácil, do caminho, não é bem assim. Quando você vê uma pessoa que você falar da palavra de Deus e ela disser para você, as coisas não é bem assim, está no caminho largo. Está no caminho largo. Porque a palavra de Deus é assim mesmo, ela é aquilo lá que ela falou e pronto. Ela não tem variações, ela não tem o jeitinho. Mas aí o meu comodismo, ele vai se ajustando ali. Jesus não é o Senhor do jeitinho. Quem é o Senhor do jeitinho é o outro lado, do caminho lá. Ele é o do jeitinho. Ele é das facilitações. Ele não paga preço para nada. Ele não sofre os agravos deste mundo em nada. O caminho de Jesus é o contrário. Às vezes você é inocente e paga o preço daquilo que você não deve. Por quê? Jesus ensinou assim. Que nós não devemos tomar justiça pelas nossas próprias mãos. Andar no caminho estreito, às vezes, é não ser culpado e levar a culpa. Sabia? É duro isso? É. Mas é a realidade do Evangelho. Jesus fala que se alguém der um tapa em nosso rosto, a gente não vai revidar. O cristão não revida. Porque a justiça não é minha. A justiça está nas mãos do Senhor. Ele é a minha justiça, a tua justiça. Aí fala, vira outra face. Ele não está dizendo literalmente isso aqui. Ele está dizendo que por mais que nós sejamos humilhados e que tenhamos razões, não é para a gente tomar frente de nada. É deixar que Ele cuida de nós. Muitas vezes a gente não quer suportar isso. Muitas vezes nós somos ofendidos, maltratados, com o inimigo, quando ele pega pesado. Ele não dá trégua. Quando ele vê que ele não está conseguindo te abalar, ele vem na jugular, ele vem com tudo. Ele vem na tua garganta, ele vem forte. Mas a única palavra que nós temos que dizer, que o Senhor te repreenda. E dizer a minha causa, a nossa causa, quem julga é o Senhor, não é nós. Não é aqueles que nos acusam, não. É o Senhor que conhece a minha vida. Na igreja, fora da igreja, no meu trabalho, fora do trabalho. É um Deus que conhece a minha mente, se ela é contaminada, se ela está poluída ou não. É o Senhor que conhece a intenção do meu coração em tudo que eu faço. É o Senhor que dá livramento das pessoas que estão ao meu redor com má intenção, porque Ele me dá o discernimento. Quando a minha vida está aos cuidados de Deus, amém, meu irmão. Às vezes eu vou para o meu quarto chorar, às vezes eu estou triste, mas eu não posso ficar magoado. Ficar triste é do homem, é do ser humano. Você ficar triste com alguém, mas você não pode guardar mágoa. Eu tenho muita tristeza de coisas que me aconteceu, bastante mesmo, até de relembrar. Que eu pergunto, falo, Senhor, por que tais coisas aconteceram na minha vida? Mas tristeza por algo não ter evoluído.
Mas guardar mágoa, rancor, não cabe no meu coração e não pode caber no seu. Isso é andar no caminho estreito. Amar até mesmo aqueles que nos odeiam. Pessoa que quando você vira as costas está te apunhalando pelas costas. Mas o teu amor não varia, porque se o teu amor, que é o amor de Cristo, não contaminar a pessoa que não segue a Cristo, o mal que ela faz também não pode me contaminar. Isso está em Jesus. Nós somos blindados pelo amor de Cristo. Andar no caminho estreito, a Bíblia vai dizer aquela pessoa que se ela pedir a nossa camisa, ou pedir uma blusa, nós dá a camisa, e assim por diante. Se uma pessoa disser para mim, vamos até em tal lugar comigo, andar ali 1 quilômetro, você anda 2 com ela, é sempre fazendo a mais, para você fugir do igual. O cristão, ele tem sempre a mais, entendeu? Tudo aquilo que ele vai fazer em nome de Jesus, ele faz a mais. Porque o igual, o mundo já faz. Por isso que Jesus fala, quando você fizer igual, você não está fazendo diferença nenhuma. Você tem que fazer sempre a mais. Você tem que amar mais. Você tem que falar mais a verdade. Você tem que ser mais justo. E assim por diante. Sofrer os agravos, as pessoas te maltratam, te humilham. Quantas vezes as pessoas nos humilham e acham que estão por cima. Aí você fica na tua, numa boa, e deixa que as coisas vão andando, porque quem fala por mim não sou eu. Eu não posso me auto-justificar, meu irmão, minha irmã. Quem justifica é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é quem nos justifica. Por isso que a nossa vida tem que estar no altar de Deus. Tem que estar aos cuidados de Jesus. Quantas pessoas sofrem por andar neste caminho? Eu conheço alguns, né? Eu conheço alguns. Tem outros aí que a gente vê que está no caminho largo mesmo, meu irmão. E acha que tem salvação. Eu conheço um pouquinho a palavra, eu estou vendo que não. E se você falar para a pessoa, você ainda vai sofrer os agravos, porque o inimigo, ele não gosta que cutuca aqueles que é dele, não. Tá? Então, tem muitas pessoas que estão no caminho largo, não paga preço, tão confortável ou tão confortáveis no evangelho sem cruz. Ou já vi pastor dizer aí, fala, não, você que faz a tua cruz. Não, não é eu que faço. Não foi Jesus que fez a cruz dele, foi o inimigo que fez a cruz. Como que agora é eu que posso fazer minha cruz? Já vi pessoas dando receita, põe a rodinha na cruz. Olha, põe uma rodinha na cruz, uma cruz de isopor. Se tiver uma cruz de isopor e uma de aço, você vai pegar de aço? Eu não vi na Bíblia Jesus escolhendo a cruz. Não vi. Até agora não li. Não. Eu vi eles fazendo a cruz, o inimigo fazendo a cruz, os algozes, aqueles que feriram Jesus, e ele tendo que carregar. E levando chicotada ainda. Por que eu tenho que escolher a minha cruz? Então esse evangelho, ele tem umas coisas que não batem com a palavra de Deus, e nós não devemos cair nessas armadilhas. Paulo ele vai chegar na cidade de Corinto, ele passou pregando o verdadeiro evangelho e veio outras pessoas justamente fazendo o que se faz hoje. Não é bem assim, não precisa ser daquele jeito, porque quando a Bíblia vai falar na parábola do joio e do trigo, o inimigo, a semente, o trigo é a palavra de Deus, o joio é a palavra do inimigo, que parece com a palavra de Deus. Aí se a gente não conhecer o trigo, a gente acha que o joio é igual. O joio é parecido, mas as pessoas que trabalham na seara e o agricultor, que é o Senhor, conhece a diferença do joio e do trigo. Você conhece o joio que está no meio do trigo
pelas palavras, verbalização das palavras. O cristão, ele vigia o falar, ele vigia o pensar. Os nossos pensamentos chegam diante de Deus como se a gente estivesse falando alto. Ele fala que da nossa boca nós somos orientados a não sair nenhuma palavra torpe. Quando você comete um erro por acidente, no impulso você falou, é uma coisa. Quando você fala isso, já acostumou com isso, é o comodismo. É o comodismo que o caminho largo quer que você continue seguindo. E muitas vezes a tribulação vem na nossa vida justamente para esse inimigo do comodismo não se instalar na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. O comodismo, esse é um inimigo terrível de muita gente. É assim que o caminho estreito faz. O caminho estreito, ele não deixa a gente acomodado, que a cada caminhada que você dá tem um obstáculo, tem uma dificuldade. E se você estiver acomodado, você não caminha. O caminho largo, imagina você andando no estreito, passando por grande tribulação no caminho estreito. No caminho largo, tem uma pessoa deitada numa sombra, né? Lixando a unha, ali passando sossegado, e você andando, ela fala, não precisa isso não precisa essa dificuldade não. Ela está acomodada, está com o espírito do comodismo e quer que você também adere a isso. E a nossa tendência, da nossa natureza humana, não pensa que nós não queremos aquele conforto também, a gente quer. Só que o Espírito Santo que está em nós diz assim, prossiga, vá em frente, não pare, não caia nessas conversas. Assim é o nosso caminho estreito. O caminho largo é o caminho das facilitações. Não precisa abnegar de nada. O caminho estreito você tem que negar a si mesmo. Abrir mão dos seus prazeres, do seu conforto, da sua vida aqui na terra. A Bíblia vai dizer que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Preste bem atenção, não é todos que são chamados, não. Muitos não é todos. Muitos são chamados. Aí ele diz ainda, e poucos são os escolhidos. A igreja está cheia, que são os muitos que foi chamado. Muitas igrejas estão cheias, mas dali vai sair muito poucos. Então não é todos que foram chamados. Muitos foram chamados e poucos serão os escolhidos. Eu oro a Deus. Sei que eu vivo num mundo de tribulações, eu sei que eu vivo passando grandes dificuldades, às vezes quando não é comigo são familiares, acaba atingindo a gente de todas as maneiras. Eu oro a Deus e peço ao Senhor Jesus que me ajude a permanecer firme, porque eu quero fazer parte dos poucos escolhidos. Esse é o que eu almejo. Eu não quero apenas ser chamado, eu quero ser escolhido. Então, se eu não faço parte de todos, eu não quero fazer parte de muitos, eu quero fazer parte dos poucos escolhidos. Então, se eu bobear, aqueles muitos não vão andar no caminho estreito, ainda vão querer me tirar do caminho estreito. É algo assim, se eu não vou, eu não quero que ele vai, porque o inimigo, ele já está condenado, ele é o único que está condenado. Então ele usa as situações para dizer, já que eu não vou voltar para o reino que era de lá que ele vivia, então vou impedir que ele ou que ela vá também. Aí ele usa situações, usa o marido, usa a esposa, usa os filhos, usa os amigos no trabalho, usa N situações para desviar o teu foco, tá? O marido adultera contra você, a esposa adultera contra você, tenta te levar para prostituição, para bebedice, para tudo, induz você a mentir, tenta te enganar.
é a estratégia do inimigo, ele é enganador. É o ninho de serpente muitas vezes à sua volta e você tem que estar desviando delas. É fácil? Não. Mas quem nos dá força é o Senhor Jesus. Nós sozinhos já estaríamos destroçados, destruídos, acabados. Mas quem nos dá força é o Senhor Jesus. É a palavra de Deus que nos alimenta. E na pessoa do Espírito Santo, nós caminhamos com Ele. E oramos e pedimos para que Ele continue nos dando força, que o mundo, o caminho do mundo está cada vez mais largo, a porta cada vez mais larga. O caminho estreito, para você andar é difícil, e a porta é estreita. Por quê? Você não pode passar na porta com bagagem. O que é bagagem? É os traumas da vida, as coisas ruins da vida, que você tem que se renovando todo dia e deixando para trás. Você não pode estar arrastando mala de pedra de sentimentos passados, não. O caminho largo você vai com bagagem e tudo. Entendeu? O caminho estreito não. O caminho estreito, todo dia você tem que estar renunciando a alguma coisa. Todo dia você tem que estar dizendo não ao pecado. O caminho estreito é todo dia você tem que estar vigiando para não cair na armadilha. Não cair naquelas mentirinhas. Essa mentirinha aqui pode. Todo mal ele começa pequeno. O inimigo ele tem o hábito de te deixar no conformismo. Uma mentirinha hoje, outra amanhã, quando você vê, caiu. Amém? Meus irmãos, eu tinha muito a falar ainda, mas o vídeo fica muito comprido, já está aí, já dando aí 27 minutos. Eu quero agradecer pela oportunidade que o Senhor me dá de fazer esse vídeo, pedir que Ele abençoe a sua vida, a tua casa, a tua família, e blinde a tua família e a tua vida, para você suportar as adversidades. E em breve, em outro vídeo, estaremos falando mais sobre esse, ou talvez sobre outros textos, para que nós sejamos preparados para caminhar. Quando as coisas estiverem muito difíceis, ore a Deus para enviar uma pessoa de confiança, um amigo, uma amiga que realmente ande na palavra de Deus para te auxiliar na caminhada. Abra o coração, mas cuidado com quem fala. A serpente, ela engana. Você pensa que é um servo ou uma serva de Deus, não é nada mais do que uma serpente tentando te enganar para usar as tuas fraquezas para te destruir. Amém? Fique firme no caminho estreito. Não deixe o caminho largo te encantar, porque ele não traz nada de benefício vindouro. Ele pode trazer aparentemente um benefício aqui neste mundo, aparentemente, que é só para te enganar, tá? Mas a nossa alegria, a nossa felicidade é a promessa que o Senhor Jesus fez de nos dar uma morada eterna junto com Ele no reino da glória. Amém? Que Deus lhe abençoe e te guarde hoje e todos os dias da sua vida. Que seja repreendido toda ação contrária do inimigo, toda a influência da mente, do olho, do olhar e do falar, caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que Deus te abençoe poderosamente. Fiquem na paz do Senhor Jesus.